Vamos falar de agronegócio? Então vamos aqui com o Pedro Costa, que já está com a gente. E aí, Pedrão, firme? Tudo certo, Nelson. E você? Tudo bem? Deixa eu sentar melhor na cadeira aqui, que eu acabei de vir ali daí da frente. Ô Pedro, vamos falar do seguinte aqui. Nessa semana, o Grupo de Trabalho de Agricultura dos BRICS realizou a primeira reunião para iniciar as atividades de discussão sobre assuntos pertinentes à agropecuária nos países do bloco. Bom, esse bloco representa 30% das terras agrícolas mundiais. O Brasil tem uma parcela enorme desses 30%, né? Exatamente, Nelson. E é um grupo de trabalho que tem uma estratégia muito interessante em questões sustentáveis, na produção de alimentos, segurança energética. Inclusive, tem uma parcela importante também na questão das mudanças climáticas, algo que vai ser amplamente abordado durante a COP30, né? E também foi discutido ponto sobre isso, né? O BRICS aí, ele é formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, perdão. Entrou também o Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, o Irã e a Arábia Saudita, né? O bloco, como a gente já introduziu, tem 30% das terras agricultáveis do mundo e a produção principal tem de cereais, carnes, né? E nesse conglomerado, 40% dos cereais e das carnes que vêm do BRICS alimentam o mundo, ou seja, tem 40% aí da produção mundial. Outro dado interessante é a questão dos produtores rurais, viu? 550 milhões de produtores rurais no mundo, aproximadamente metade desses países estão aí, são do BRICS. Então, é um conglomerado interessante de países, principalmente quando a gente fala sobre produção de alimentos, segurança energética, né? E o Brasil, né, entra nesse posto, né, que exportou pelo menos 165 bilhões de dólares só no ano passado em produtos agropecuários. 41% desses destinos foram aí os BRICS. Então, a gente tem uma parcela interessante também nesse comércio, né, com esses países, que é uma estratégia muito interessante. Foi a primeira reunião que teve aí na última semana em Brasília, e a gente lembra que discutiu vários pontos, principalmente em relação à questão de mudanças climáticas, degradação do solo, né, algo que está sendo amplamente falado sobre essa recuperação desse solo, e também a questão da volatilidade dos preços, isso inclui a questão da inflação dos alimentos, que não é só uma realidade do Brasil, mas também isso interfere em todo o planeta, Nelson. Pois é, Pedro. E agora tem essa possível represália, né, que o governo americano quer fazer para os componentes do BRICS, né? E obviamente que traz um certo descontentamento e tira um pouquinho do sono, né, do que poderá vir por aí, né? Porque tem aquela ideia de criar, aquela ideia que já foi por água abaixo, mas ela sempre vai e volta da moeda única. Ou então negociar com o yuan, né, que é a moeda chinesa, né? Enfim, com essa força que o Brasil tem, o Brasil exporta muito para a China, né? Sim, exporta muito para a China, exporta para esses países e também tem levado muitos alimentos para os Estados Unidos, né? E sonha com o tão acordo, né, com outro bloco que nós temos aqui, que é Mercosul e União Europeia, que nós já tivemos aí ano passado, né, de selar esse acordo, mas algo vai se desenhando com o passar desse ano e também dos próximos também, com toda a União Europeia. Então, toda essa questão, todos esses problemas, né, externos, eles preocupam e também, né, a realidade, né? Até que ponto vai esse sonho para não virar, então, um pesadelo, né? A gente vê muitos especialistas falando sobre isso, mas a gente tem que mostrar assim, a expressividade que o BRICS tem, né? E principalmente o Brasil. Né? O Brasil, Nelson, a gente fala que muitos falam sobre isso, até lembro o José Luiz Tejon, que fala muito sobre essa questão do Brasil estar no centro, né, da agricultura tropical, que é a agricultura do futuro, que vai sustentar essa agenda que nós temos aí de segurança alimentar e energética e principalmente trazer soluções para as questões climáticas. E, claro, também diminuir o nível de desemprego, né, questão também social. Tudo isso o Brasil está dentro desse centro. Então, estamos nesses blocos, é importante, mas a gente sempre está negociando com vários países e com vários blocos. Então, às vezes, os interesses, né, podem conflitar e isso pode ser um problema. Então, tudo tem que ser visto com muita cautela, né? E o Brasil é forte em várias culturas, né? Em várias commodities. É impressionante como o Brasil se notabilizou, né? O quanto a gente evoluiu nisso, né? Exatamente, e cresce, né, em outros também, né, e acaba pegando pontos estratégicos. Eu recentemente estava conversando com um produtor lá do Mato Grosso, Nelson, sobre o gergelim. A produção, né, crescendo de uma forma muito expressiva do gergelim lá no Mato Grosso, justamente para atender um mercado que a gente já conhece, que é o mercado chinês, né, e não só o produto em si, mas também a forma de levá-lo
de uma forma um pouco melhor, né? Trazendo um melhoramento para ele, né? Trazendo uma produção que é com o produto final, né? Já beneficiado, essa é a palavra correta que eu estava puxando aqui. Beneficiado, e isso traz uma melhoria além da produção, né? Que gera emprego, você também tem a indústria ali que se fortalece nas regiões. Então, é a pujança do agronegócio e o Brasil é aí no centro dos debates, não só como grande fornecedor, mas também todo mundo quer participar um pouco, sabendo que o agro sempre vai trazer soluções, né? Pedro Campos, um beijão para você, Pedro Campos, Pedro Costa, um abraço para você. Não sei de onde veio Campos aqui, meu Deus do céu, Pedro, campo de agricultura, campo do, né, campo do nosso agronegócio, certo? Certo, eu também tenho o Pedro no Xará da rádio aqui, a Band tem cheio de Pedros, né? E Pois é, o Pedro Campos é da Pedro Rádio Campos é da Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Abração Um para abraço, você, né? Pedro Até Costa. mais, meu Até amigo. amanhã. Tchau, Tchau, tchau. Até tchau. amanhã. Tchau, tchau.